vamos falar sobre casos clínicos que acontecem no consultório. É importante a gente saber que o olhar clínico para nossos clientes, o olhar clínico para uma empresa, o olhar clínico para uma escola, o olhar que muda, o olhar clínico que muda. Não de fato a tua postura, mas o jeito que você olha, que você encara cada situação, cada cliente, ou ou uma empresa ou uma escola como seu cliente, onde tem suas doenças, suas possibilidades. Eu vou hoje citar um caso de um cliente meu que é um cliente de algum tempo já, eu tinha consultório em Copacabana, e ele era psicótico, né, esquizofrênico, e ele apresentava o comportamento dele, era duplo, né? E se vocês conseguem entender como é que é um comportamento duplo. É bom até eu lembrar que dia 10 de janeiro eu vou estar fazendo um aulão explicando como é que é a gente ser terapeuta 10K por dia, ou por mês, 10K por mês, ganhando 10K por mês, 10 mil por mês, e se comprometer só 5 horas por dia. Isso eu vou falar porque é o que eu faço, é o que eu já fiz há algum tempo e eu sei exatamente a fórmula disso. Então, por isso que eu vou passar essa fórmula para vocês, no dia 10 de janeiro. Terapeuta com 10 mil por mês, tá? Se comprometendo 5 horas por dia. Então, vamos lá. Então, esse caso desse cliente era um cliente que tinha todo o perfil esquizofrênico, e a esquizofrenia faz uma personalidade dividida, né? A personalidade de uma hora ele surta e é uma coisa, e daqui a pouco ele surta e é outro. Dependendo se for uma esquizofrenia paranoica, ele tem a sensação que estão perseguindo ele. Tudo que falam na televisão, tudo que falam no rádio, tudo que falam, tudo que é cartaz é para ele, é tudo para ele, é a esquizofrenia paranoica. Nesse caso, ele tinha uma esquizofrenia que ele se confundia com o mundo, né? O mundo, o psicótico normalmente se confunde com o universo dele, ele mente e acredita naquela mentira dele com muita naturalidade. É certo, a mentira dele não é mentira, é verdade, entendeu? Então, dentro dessas coisas todas, eu tinha esse meu cliente, era um professor universitário, e ele falava em se matar, falava muito em se matar. Mas é bom a gente saber que o cliente que fala, ou o paciente que fala o tempo todo em se matar, ele não vai se matar, ele não vai se jogar. O PMD, psicótico, maníaco, depressivo, que é o bipolar extremo, esse tem a possibilidade de se matar. Quando está passando da mania para a depressão, ou da depressão da mania para a mania, ou seja, ele usa a força da mania, a euforia da mania, para poder tomar conta dele a depressão, e aí ele tem a força de se matar. Porque se não for PMD, ele não se mata, ele avisa que vai matar, ele se coloca que vai matar. Então, esse meu cliente falava isso o tempo todo, que queria se matar, que não estava bem. Ele era professor universitário, inclusive, né? E aí, ele de arte, né? Ele trabalhava com artes, ele se confundia muito com os quadros que ele pintava. Então, eu lembro de um dia que ele chegou no meu consultório, o melhor quadro dele, um quadro que ele achava maravilhoso, né? Colocou na frente, na nossa frente, minha e dele, e tirou uma arma da bolsa. Tirou uma arma. Isso não é historinha, isso é verdade. Eu tinha, naquela época, eu era recém-formada, devia ter uns 24 anos. Ele tirou uma arma e falou assim: eu quero me matar na frente do meu melhor quadro e da minha terapeuta. E aí? Eu era formanda ainda em psicodrama, eu era formanda ainda em trabalho haitiano, já tem 40 anos isso, né? Eu era formanda ainda. E aí, o que aconteceu? Eu, na mesma hora, me coloquei, olha só, preste atenção, me coloquei do lado e meio atrás dele e comecei a falar como se fosse o inconsciente dele, assim, tipo assim, eu estou muito infeliz, ninguém me dá atenção, ele tinha separado. A minha ex-esposa não quer saber de mim. Aí ele olhou para mim e falou assim: está fazendo jogo de cena? Estava com raiva. Eu continuei falando como fosse inconsciente dele. Isso no psicodrama quer dizer exatamente a técnica do espelho. Você se coloca atrás e fala como se fosse a mente dele falando com ele.
né? Eu estou tão infeliz, estou tão triste. A minha terapeuta é a única pessoa que pode me entender e ouvir nesse momento. Eu quero, de fato, viver, mas eu não estou conseguindo. Aí eu fui me colocando como se toda a história dele, que ele já tinha passado para mim, e todas aquelas frustrações que ele estava vivendo com a separação, eu fui colocando como sendo um espelho do inconsciente dele. E na frente do quadro dele, quadro maravilhoso dele. Aí o que aconteceu? Teve uma hora, ele com a arma na mão, ele teve uma hora que ele soltou a arma assim e começou a chorar. Ou seja, foi a hora que eu vim para frente dele e acolhi ele. Entendeu? Acolhi, porque ele entrou em processo de regressão. Então, na hora que eu dei para ele, mostrei para ele o que ele estava de verdade sentindo, eu fiz uma técnica do espelho, a técnica do psicodrama, mas isso, olha só, eu posso dizer para vocês hoje claramente que eu fiz intuitivamente, porque ainda não tinha aprendido essa técnica. Quando eu falei para o meu supervisor, ele falou, essa é a técnica do espelho que você está aprendendo. Eu falei, cara, eu não tinha lido isso ainda. Mas, no entanto, isso que salvou a vida dele, e porque ele poderia fazer aquilo não porque ele queria se matar, mas porque ele queria se machucar, ele queria passar aquela dor no peito dele, que estava muito grande, qualquer dor seria menor que aquela dor no peito dele. Muita gente que fala que vai se matar, porque a dor no peito é tão grande que parece... Ou então se mutila, se machuca, porque quer sentir mais dor do que aquela dor no peito. Está doendo tanto que qualquer outra dor parece que é maior do que aquela que está no peito dele. Então, na hora que ele começa a chorar, é a hora que ele cai em consciência do que ele está sentindo. A consciência dele, ele toma consciência do que ele está sentindo e começa um choro profundo, um choro da alma. E esse choro faz ele se limpar. E é essa técnica do psicodrama que eu usei para mostrar para ele um psicótico que ele estava num processo de ilusão, num processo de surto. Então, essa esquizofrenia consegue-se fazer isso. Tem umas esquizofrenias que não consegue. Vou falar um outro caso para vocês. No hospital psiquiátrico. Quando eu trabalhava em hospital psiquiátrico, eu trabalhei no Jurujuba, em Niterói, eu trabalhava lá no hospital psiquiátrico, teve um que veio para triagem comigo, um rapaz, era bem novo ele. Ele veio, eu também era nova, estava fazendo estágio, né? Ele veio, eu sentei com ele, o enfermeiro falou assim, doutora, deixa a porta meio aberta. Eu falei assim, não precisa. Pode fechar. Era Antônio o nome dele, e Antônio era um nome fictício, tá? É um fictício, ninguém sabe de verdade qual é o nome dele. Eu sei, mas não importa. Eu falei assim, não, eu com o Antônio, um nome fictício, eu com o Antônio a gente sabe muito bem. Ele não deixa a porta entreaberta. Sem problema. Sentei como se eu estava de jaleco branco, né? Era terapeuta ocupacional, novinha, devia ter uns 20 anos, 20 anos. Mas é interessante a gente ver a diferença de tratar psicótico, né? Aí eu sentei na frente dele e perguntei para ele, como é seu nome? Ele começou a rir. E parecia que ele estava pensando em alguma coisa e estava rindo naquilo que ele estava pensando. E eu, inocentemente, sem nenhuma técnica ainda de como eu ia usar para poder chegar perto dele, eu quis começar a rir junto com ele, para ver se eu ia começar a sentir junto com ele, ele percebesse que eu estava rindo e ia me contar o que estava se passando. Aí eu comecei a rir junto com ele. Ele rindo e eu comecei a rir junto com ele. Quando ele viu que eu estava rindo, ele fechou a cara. Tipo assim. Eu falei assim, ué, o que aconteceu? Aí ele fechou a cara, eu não falei ué para ele, eu só fiquei calada. Ele se levantou e quis vir me bater, me agredir. Aí o enfermeiro que estava lá abriu a porta, me ajudou. Eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos, lembra disso? O que aconteceu aí, se eu posso ler hoje? Eu invadi o mundo dele, ele estava num momento individual de surto, imaginando qualquer coisa que fosse na cabeça dele, eu invadi o mundo dele e não pedi permissão. Eu não cheguei, eu não tinha permissão ainda, ele não confiava em mim ainda para invadir o mundo dele assim. E aí ele sentiu assim, essa mulher está lendo a minha mente. Essa mulher é poderosa. Não quero, eu tenho que combater essa mulher. Entendeu? Eu fui além do que eu podia ir. Eu não podia jamais entrar no mundo dele sem a permissão dele. E aí que está, o surtado, o psicótico surtado, não pode, de jeito nenhum, sentir desconfiança nesse sentido. Não pode.
ele tem que sentir a confiança exata para poder deixar você entrar no mundo dele. Senão ele não deixa. Um outro caso de psicótico também, dentro do hospital psiquiátrico. Vamos falar hoje só sobre psicóticos. Eu estava caminhando, porque no Jurujuba existe a ala masculina e a ala feminina. E eles não podem ficar juntos, porque para o município ou para o estado é muito perigoso. Porque se eles engravidam, quem é o responsável, quem fica o responsável é o município e o estado. Que eles estavam responsáveis por eles e eles engravidaram. Então, eles botam separados. São celas separadas. Ainda são celas, tá? Era na minha época, lá atrás, com 19, 18 anos, e ainda são hoje. O trabalho com psicótico foi um dos menos desenvolvidos nos últimos tempos. Menos se encontrou cura. E a gente sabe, o Reich tem a cura, e eu vou falar isso para vocês um dia. Em algum momento eu vou explicar como é que ele fala sobre a cura. Então, nesse hospital psiquiátrico, eu estava indo levar uma delas, que estava fazendo terapia ocupacional comigo, para a cela dela. Eu peguei a mão dela, ela estava andando, já devia ser uma senhora, né? Ela estava andando comigo, eu levando ela. De repente, ela parou no meio do corredor, ficou na minha frente, me deu um tapa na cara. Um tapa, sabe aquele tapa que estala? Que fica assim, instalando. Ela me deu aquele tapa, fica marcado, um tapa marcado na cara. Meus olhos encheram de lágrimas, naí eu era até mais nova, devia ter uns 18 anos. Mas naquela hora eu não entendi, continuei com a mão nela e levei ela até a cela dela. Hoje eu entendo claramente, depois eu entendi com o meu supervisor, mas hoje eu entendo, eu representei claramente uma pessoa que cuida dela. Uma pessoa a mãe dela, uma cuidadora. Então, a raiva que ela estava tendo não era de mim, era de alguém que cuidava dela, que ela transferiu para mim naquele momento. Então, ela colocou para fora daquele jeito. Então, eu estava cumprindo bem o papel de protetora, de alguém que cuida. E aí eu tomei um tapa na cara. Entendo hoje perfeitamente e acho que eu estava cumprindo direitinho, porque ela se sentiu tão protegida, tão cuidada, que ela ficou com raiva. Ela veio na cabeça dela, na emoção dela, a raiva de colocar para fora. Aí ela colocou. E quanto mais se coloca uma transferência para fora, seja ela com psicótico ou não, um neurótico comum, como todos nós, é muito bom. É uma descarga. Essa característica ajuda muito a pessoa. Na hora que ela está botando para fora, a catarse que isso dá é muito grande. Outro exemplo de psicose. Eu tinha um cliente já no meu consultório que ele era esquizofrênico paranoico. Ele achava que tudo que estava sendo feito... Ele era um menino, ele devia ter uns 20 anos, eu já era um pouquinho mais velho, uns 26, 27. Ele achava que tudo que estava sendo feito na vida, na televisão, no jornal, tudo era para ele. Tanto é que ele via o Jornal Nacional, ele falava, fulano tá falando para mim. Falava para os pais dele, eu trabalhava com os pais dele também. Aí ele chegava no meu consultório, que era no São Luís, no Largo do Machado, ele chegava lá que tinha uma janela enorme de vidro, ele falava assim, vou me jogar para mim. Para eu ficar com medo, eu falei, vai, se joga. Eu vou me jogar. Se joga. Você acha de verdade que alguém que vai se jogar vai me avisar? Você acha de verdade que isso vai acontecer? Não. Ele queria me amedrontar e me testar. E na verdade, a minha colocação de segurança com ele foi tão boa que eu fiquei com ele muitos anos. E ele começou... Eu trabalhei... O Reich fala para a gente trabalhar com lanterninha com essas pessoas. E eu explico mais, no dia 10 de janeiro, às 20 horas, eu vou dar esse aulão. Eu explico mais como é que a gente trabalha o psicótico exatamente. A gente trabalha focando no olhar, porque a couraça do psicótico é no olho. É basicamente no olho, é a primeira. Ele não consegue enxergar o mundo como é. Ele vê um mundo fantasioso. Você imagina, você já viu uma pessoa surtada, como ela olha para você? Ela não olha, ela olha para nada, né? Ela olha para o vazio. É um vazio, é uma coisa assim, sem nada. E isso realmente é um movimento do psicótico. Então, e essa colocação, o Reich tem uma forma de trabalhar que tem que trabalhar também a família.
Não adianta ficar 50 minutos com a gente dentro do consultório, ou 3 vezes por semana, e trabalhar tão pouco, e tá o resto do dia todo com a família, neurotizando e psicotizando mais. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Como é que tem tão pouca gente vendo algo tão importante? Meu amor, olha só, o mais importante de tudo, que a gente está falando que é tão importante, você vê como interessa a poucas pessoas, porque, olha só, a indústria farmacêutica, a indústria de medicamento para psicótico é enorme e ganha muito dinheiro. Então, as pessoas não querem, de jeito nenhum, curar, a família tem dificuldade de ir lá e enfrentar junto um tratamento. Isso é fato. Família tem que estar disponível. E a indústria farmacêutica não se interessa em perder dinheiro. Se você cura, você não precisa do medicamento eterno. Como eles eternamente se medicam, é uma coisa eterna. E é mesmo, porque eles não têm um tratamento, não se deixam tratar. E nós, médicos, nós, profissionais, nós não conseguimos mostrar a importância disso. E é um grupo grande. Eu falo até uma coisa muito, muito séria, que isso, eu vi mini jardim, não sei se você tem um jardim, isso começa a acontecer na infância. E como que a gente pode prevenir isso? E nós somos de um mundo que a gente precisa ter a nossa importância no mundo, perceber a nossa importância no nosso mundo. A gente não está aqui só para ser terapeuta de consultório e ficar guardadinha. Não, a gente tem que estar aqui para fazer a diferença no mundo. Exatamente por isso que a minha vontade de formar mais terapeutas aumenta. Por isso que no dia 10 de janeiro, meu amor, eu vou estar dando um aulão para a gente conseguir ter um terapeuta 10K, ganhando 10 mil por mês, trabalhando 5 horas por dia, você pode fazer uma diferença no mundo. E, para mim, isso é importante. Me emociono, tá? Falando isso. Engasgo. Porque eu vi em 38 anos de trabalho, quase 40, quantas pessoas infelizes, quantas pessoas surtadas no hospital psiquiátrico. Quanto cliente meu que eu tive que internar e depois ir lá tirar. É muito sério. Muito sério. Quanto mais a gente se dedica, mais a gente vê gente desinteressada. As pessoas passam pela live. Né? Mas não tem problema, não. Estamos aqui e vamos fazer a diferença. Vamos. Dia 10 de janeiro, às 20 horas, vamos fazer um aulão bem legal para tentar mostrar para essas pessoas e tentar fazer a diferença no mundo. O meu grupo de formação já faz a diferença. Já faz, eu sinto que eles já fazem a diferença. Eu quero que, quanto mais pessoas, melhor, possam acreditar no ser humano. Deixa eu falar isso que é importante. O doente psiquiátrico, ele não tem voz ativa, porque ele não tem direito a voto. A importância disso? Ele não tem direito a voto. Qual é o político que se interessa em cuidar disso? Não tem. Então, essa colocação toda é muito mais social do que só psicológica. Psicológica também, individual também. Tá? Você tem que se submeter a uma transformação de dentro para fora para a gente poder realmente mudar. A transformação é de dentro para fora. E não adianta que essas pessoas que fingem que se interessam, elas não se interessam. Não estão de fato interessadas. Elas passam pela live e não se interessam, porque, na verdade, se interessam o que é bom para o bolso delas. Legal, bacana. Eu não acho que você esteja errada, que a pessoa esteja errada, mas faça a diferença no mundo. Ganhe seu dinheiro e faça a diferença no mundo. Isso só que eu digo para vocês. Então, na sexta-feira, nesse mesmo horário, eu vou vir para cá, sexta-feira é dia 31, eu vou vir, porque eu queria responder algumas perguntas sobre casos clínicos. Eu hoje falei sobre psicóticos, mas tem outros tantos sobre terapia de casal, sobre trabalho com a sexualidade de qualquer forma. Tem muitos casos. Mandem perguntas, que eu vou responder elas todas aqui, na sexta-feira, tá bom? Um beijo para você
Até!